nós seremos? Nós seremos como Amã, que se aproveita do cargo e da situação para pisar em pessoas, para exercer uma autoridade exagerada, desnecessária? Ou a gente vai ser como Esther, que vai chegar no ambiente, vai ler aquela situação, vai pedir conselhos, vai ser humilde. Bom dia! Hoje eu quero falar de um livro que é muito apaixonante, que toda mulher lê com muito carinho, que é o livro de Esther. Aqui a gente, como mulher, vê a nossa força, e não é a força física, não é a força bruta, mas é uma força que uma mulher pode ter diante de circunstâncias tão delicadas, difíceis, estratégicas e importantes, né? Quando você vê que o livro de Esther, ele envolve um povo, envolve um reinado, e como a mulher bem posicionada, seja onde ela está, posicionada em Deus e do propósito que Deus designou para ela, Esther mostra isso pra gente de maneira muito forte. Então, hoje eu vou começar uma série sobre o livro de Esther. Eu vou me ater hoje aos 3 primeiros capítulos e a gente vai analisar eles de uma forma, sobre essa perspectiva. A evolução que tem o livro de Esther e no que ele culmina e como a Esther foi decisiva nas mãos de Deus para salvar o povo de Israel, né? Então vamos lá. Primeiro livro, vamos contextualizar aqui. O povo de Israel havia sido enviado para o exílio na Babilônia. A Babilônia já tinha caído e agora eles estavam sob o domínio dos persas, dos medo-persas. E o rei aqui no momento era o rei Xerxes. E fala que ele tinha um reinado vasto, que é desde a Índia até a Etiópia, de 127 províncias. Ou seja, vamos pensar lá, pelo menos 127, cidades ou estados, acho que províncias vai mais para estados, né? E o que acontece? Aqui a palavra diz que ele era um rei generoso. E tudo começa com um banquete de 6 meses que ele está dando para as pessoas importantes ali do reinado. E na última semana, ele expande esse banquete para todo o reino. E aí fala aqui, o rei deu uma festa de 1 semana para todos os moradores da capital. Aliás, eu falei errado. E participaram desde os nobres até os mais simples. E nessa ocasião, ele fala o seguinte, foi no jardim do palácio, o palácio estava enfeitado, tinha vinho correndo solto. Então imagina, já era um banquete de 6 meses, na última semana para a cidade toda, a turma mamadinha no vinho o tempo inteiro. E aí começam as situações, né? Todo o excesso traz resultados, traz consequências. E aqui a gente vê o seguinte, o rei autorizou que os convidados bebessem o quanto quisessem. Se o convidado estava bebendo quanto quisesse, então imagina o rei, né? E aí ele fala o seguinte, eu tenho uma rainha muito gata. Eu tenho a Vasti. E eu quero exibir, porque se eu já exibir todo o meu dinheiro com um banquete tão longo, a minha generosidade, porque eu expandi isso para toda e qualquer pessoa do reino, eu já autorizei todo mundo a beber o quanto quisesse, agora eu vou mostrar minha rainha, né? A gente sabe que naquela época a mulher era muito vista como uma propriedade, né? E aqui ele chama a Vasti, a sua rainha, para ser exibida ali. E ela, por sua vez, estava dando um banquete para as mulheres. Aqui fala o seguinte, né? A Vasti oferecia um banquete à parte para as mulheres. E ela estava lá na festa dela também, não devia estar tão diferente assim, todo mundo meio alegrinho. E ela é chamada para se apresentar diante do rei. E aqui a história diz, o livro diz que a rainha se recusou. Eu fico imaginando a coragem dessa mulher. Ou ela estava muito trilili, ou era muito corajosa para recusar uma ordem do rei. E aí o que acontece? Óbvio que o rei se indigna. E aí ele chama os conselheiros, que aqui fala o seguinte, o rei tinha o costume de consultar seus assessores especializados para saber o que ele ia fazer com Vasti. E é óbvio que diante da cultura da época, ela tinha que ser punida de alguma forma, porque ela desobedeceu o rei. Ela é uma dupla desobediência, né? Porque
Aquela época as mulheres tinham essa questão da desobediência ao marido e também o fato de que ele era o rei dela. Então era uma desobediência mais complexa ali. E ele consulta os conselheiros e os conselheiros chegam à conclusão de que ela não podia mais ser rainha, porque ela virou mau exemplo. Ela virou mau exemplo para todas as mulheres de todas as províncias. Então eles falam o seguinte, ó, o castigo dela tem que ser exemplar, porque ela precisa, eles precisam ver que as mulheres precisam obedecer seus maridos. E ela é tirada da presença do rei e deixa de ser rainha. O rei passa um tempo, tá sem a mulherzinha bonita dele, começa a ficar se arrependido. E chama os conselheiros e fala assim, eu tô tristão, não tô sem a Vasti. E agora? E aí eles dão outro conselho, olha, faz o seguinte, passe um filtro aí, uma peneira por todo o reinado, pegue as virgens mais bonitonas, mais lindinhas e traga aqui pro palácio, você vai submetê-las a um período de preparo e depois você vai decidir quem vai ser sua rainha. E nessa peneira, a Esther vai pro meio dela. Aliás, ela é peneirada junto com as outras moças. E aqui, gente, começa o preparo que toda mulher gostaria. Vamos pensar o seguinte, aqui fala, né, que elas eram submetidas a banhos de óleos, de perfumes. Então imagina você, por um ano, imagina você, um ano só na base da drenagem linfática e dos olhinhos pra ficar cheirosa. Gente, maravilhoso, né? Imagina, tu não ia ficar nem mais inchada, a circulação maravilhosa. E foi isso que a Esther foi submetida. Mas a Esther, ela sabia que o povo dela nem sempre era bem visto. E ela foi criada por um primo, porque ela era órfã de pai e mãe. Ela foi criada por um primo e esse primo falou, onde você vai, não chega já falando de que povo você é. Não chega falando que você é judia. Porque às vezes algumas pessoas não vão te olhar bem. Então, fica na miúda e segue o fluxo. E foi isso que ela fez. E aí, ela passou por esse preparo. E aí, tem uma parte interessante que fala o seguinte. Esther, ela tinha o favor por onde ela passava. A gente fala aqui, Hegai era o eunuco que ia cuidar dessas virgens pro rei. E aí fala o seguinte, Hegai se agradou de Esther e deu atenção especial à moça. Onde Esther passava, ela era bem vista. Ela recebia o favor das pessoas, as pessoas se agradavam dela. E a gente sabe que não era Esther propriamente dita. A gente sabe que era o favor do Senhor que estava sobre Esther. E que fazia com que as pessoas ao redor dela a vissem com bons olhos. E ela recebeu o conselho de Mordecai e ficou quietinha e se submeteu a esses 12 meses de preparação e tratamento de beleza. E aí ela foi levada ao rei. E qual era a regra? Levada ao rei, ela ia passar a noite com o rei, e se o rei gostasse dela e chamasse pelo nome, lembrasse do nome dela, aliás, se ela se destacasse a ponto do rei lembrar dela e do nome dela, ela ia ser considerada rainha. E foi isso que aconteceu com Esther. Esther no dia falou o seguinte, toda mulher que fosse lá pro harém do rei, ela podia levar o que ela quisesse ali de adorno pra entreter o rei e ser marcada pelo rei, né? Aliás, o inverso, marcar o rei com a presença dela. E ela fala, Esther não quis levar nada, a não ser o que Hegai, o encarregado do harém, recomendou. Ou seja, Esther ouvia conselhos do seu primo, que a criou. Esther ouviu conselhos de quem sabia transitar ali pelo palácio. E o rei, aqui fala que o rei se apaixonou por Esther, muito mais do que qualquer outra mulher ou outra virgem. Ele entregou a coroa real a ela e continuou e a constituiu como rainha. Foi isso que aconteceu. E ela se tornou rainha. E aí ela continuava seguindo os conselhos aqui fala, ela continuava acatando o conselho de Mordecai por todo esse período. E acontece que mostra aqui, no fim desse capítulo 2, que conta toda essa preparação e tal, que Mardoqueu ficava na porta do palácio sempre para caso Esther precisasse. E aí ele mostra que por ficar ali, ele ouviu um plano de conspiração contra a vida do rei.
ele conta esse plano, ele desmascara esse plano, e as pessoas que tramavam contra o rei são investigadas e depois são mortas. E isso é colocado no livro de crônicas do reinado. E aí, algum tempo depois, mostra aqui que Amã, que era um descendente de Agag. Quem foi Agag, gente? Eu não sei se vocês vão lembrar. Agag foi o rei dos Amalequitas, que lá quando Saul era rei, Samuel falou, olha, Deus falou que era para você guerrear contra esse povo, matar todo mundo, não pegar nada, matar animais, todo o povo, e consagrar toda essa guerra e toda essa vitória ao Senhor, não pegar os despojos. E Saul não cumpre isso. Saul poupa o melhor do gado, o melhor do dinheiro, e poupa o rei. Ele desobedece a Deus. E essa foi uma das desobediências que culminou Saul a perder o reino. A Davi ser ungido rei no lugar dele. E aqui a gente está vendo as consequências da desobediência. Quando Saul não obedeceu, anos depois, gente, passou séculos, e a desobediência de Saul reverbera aqui. Porque Amã, ele é colocado numa posição estratégica no reino, e ele detesta aquele povo, ele detesta o povo judeu. E aí ele se levanta contra o povo judeu, e Mordecai, ou Mardoqueu, que tá aqui, né, na minha versão, as pessoas eram obrigadas a se ajoelhar, a se ajoelhar diante de Amã e reverenciar ele, porque ele era uma pessoa importante do reino, e Mordecai se recusava a fazer isso. E o cara, vaidoso, ele egocêntrico, ele ficou muito bravo com isso. E aí ele despertou a ira, assim Mardoqueu despertou a ira de Amã. A gente vê onde o ego leva as pessoas. Onde uma pessoa que não tem o caráter preparado, quando atinge uma posição de autoridade, ela tem esse tipo de atitude. Ela procura a vanglória, ela procura que as pessoas enalteçam ela, que o ego dela seja afagado. Onde é, Silvana? Afagado. E aí ele começa a tomar atitudes desse jeito. Usar a autoridade que ele tem, não para um benefício daqueles que estão ao redor dele. Porque ele foi levantado para um cargo do governo. O cargo do governo, ele visa o quê? O benefício do coletivo, do povo. E aqui a gente vê claramente que isso não aconteceu. Amã não estava preparado para uma posição de autoridade. E a gente presta atenção nisso em todos os lugares. Quantas vezes uma pessoa que era um bom funcionário na posição que ela estava, que exercia bem as suas atividades, e aí, quando ela recebe uma promoção e ela começa a ter um cargo de liderança, ela troca os pés pelas mãos. Toda vez que uma pessoa cujo caráter não foi tratado, que não foi submetido a processos, alcança um lugar de liderança, ele não vai exercer bem essa liderança. Ele vai exercer essa liderança para benefício próprio. Por isso que o nosso caráter sempre tem que estar submetido a Cristo, ao caráter de Cristo. Por isso que nós temos sempre que estar submetidos ao crivo do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo trata o caráter. Lá em Gálatas 5:22, fala quais são os frutos do Espírito. Domínio próprio, fé, alegria, amor, mansidão, bondade, fidelidade. Tudo isso são traços de caráter de Cristo. Que quando em nós exercemos bem todas as nossas atividades e somos guiados pelo Espírito Santo para as nossas decisões. Diante das situações nós temos domínio próprio. Diante das situações nós temos bondade. Diante das situações nós temos fidelidade. Diante de qualquer situação nós temos mansidão. Isso é extremamente importante para qualquer cargo de liderança. E a gente vê aqui que Amã não estava preparado por isso. Porque o que ele esperava do cargo de liderança era poder sobre os outros e não serviço. Quando Jesus, antes de morrer, ele lava os pés dos discípulos. E ali é como se ele está mostrando o que um líder faz. Um líder serve. Um líder, ele está ali para conduzir as pessoas,
Não no sentido de que ele não vai exercer autoridade, por exemplo. Jesus exercia autoridade diante da equipe dele, mas ele não exercia o poder dele para humilhar aqueles que estavam debaixo dele, para mandar e subjugar aqueles que estavam. E olha que ele é o Rei dos Reis. Ele tinha autoridade suficiente para isso. Mas ele ensinou como é liderança. E liderança serve, liderança conduz a equipe que ele está ali. Seja 1, 2, 10 pessoas, 20, uma equipe enorme, para que todas aquelas pessoas sejam desenvolvidas e melhorem cada vez mais nas atividades que ele tem. E a gente vê que a Manu fez isso. Enquanto a gente vê Deus colocando uma pessoa que sabe seguir conselhos, que sabe ser prudente no ambiente que ela estava, porque Esther já não foi contando de que povo ela foi lendo o ambiente onde ela estava, ela não estava enganando as pessoas, mas ela estava conhecendo o ambiente que ela estava, ela foi estratégica, ela se achegou em quem já estava mais tempo naquele ambiente, para ensinar ela como transitar naquele ambiente, que foi o caso do eunuco. Por quê? Assusta, gente. Ela sai da província ali, da casa dela. Ela é uma órfã. A mulher ali tinha aquela posição que não trabalhava na época. Então ela ficava muito em casa. De repente ela se vê num palácio. E a gente sabe o quanto a gente precisa ser cauteloso em lugares onde tem muito poder, muita riqueza. Porque as pessoas, elas fazem de tudo para se manter no poder, se manter na riqueza. Mas não estrategista para ela ir ganhando esse poder. Ela falou, não. Eu não conheço esse ambiente. Eu preciso de conselheiros. Eu preciso ouvir as pessoas que estão ali há mais tempo. Eu vou ouvir aquele que me criou. Eu vou seguir conselhos do Mordecai, porque ele me criou. A Bíblia aqui fala que Mordecai, quando viu Esther órfã, pegou ela para criar como filha. E aí a gente vê essa preciosidade. 2 lições. 2 pessoas, quando são submetidas a uma posição de poder, como elas agem. Esther demonstrou caráter, seguiu conselhos, para se dar bem ali naquela situação, e é colocada como rainha. Agora Amã, quando é colocado numa situação de evidência, ele começa a agir com seu ego. Ele começa a usar o poder que ele recebeu. A gente já ouve muito por aí, né? Que você quer conhecer alguém, ou você dá dinheiro, ou você dá poder para essa pessoa. E aí você percebe. Às vezes é ideal, na realidade, a gente tentar perceber antes, né? Porque senão você dá esse poder ou esse dinheiro todo, o estrago é grande se você coloca uma pessoa com que o caráter não foi tratado. Então, assim, todos nós hoje em dia, todos, o que a gente mais vê em Instagram, em rede social é como liderar, como ser, como liderar equipes, como liderar pessoas. Antes de liderar alguém, a gente tem que ter autoliderança. A gente tem que tratar o nosso caráter. Porque a gente tem que ter a consciência de que o cargo de liderança não é para benefício próprio. O cargo de liderança, ele vai ser para servir. O líder, ele é servo daqueles que estão ali. Servo em que aspecto? Ele é um discipulador. Ele foi como Jesus. Ele ensinou o caminho para os discípulos para que eles soubessem o que fazer sem ele. Porque o líder é isso. Ele tem que desenvolver as pessoas para que elas possam saber o que fazer sem ele. E a gente vê aqui 2 exemplos de quando alguém recebe o poder. Esther foi feita rainha. Amã foi feito um dos principais ministros aqui. E aí a gente tem um exemplo de como agir e de como não agir. Porque Amã começou a traçar o plano para acabar com um povo por causa de um homem. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que o poder, ele cega alguém a esse ponto? Cega. Por isso que a gente tem que ter um caráter tratado antes. Por isso que a gente tem que ter esse caráter tratado. Nos metermos à palavra de Deus. Nos metermos à liderança do Espírito. Porque aí, quando nós estivermos numa posição de influência, porque líder é o quê? Líder é aquele que influencia alguém. Você não precisa ter um cargo. Mas se você tem uma esfera de liderança, é isso que você vai fazer. Então você precisa estar com o caráter tratado. Com os seus princípios no lugar. Com seus desejos e vontades no lugar. Por isso que o fruto do Espírito é tão importante. Então é isso, gente. Até aqui nos ajudou o Senhor no livro de Esther. Hoje a moral da história é
como tratar nosso caráter para diante de situações em que nós tivermos poder em nossas mãos, autoridade em nossas mãos, quem nós seremos? Nós seremos como Amã, que se aproveita do cargo e da situação para pisar em pessoas, para exercer uma autoridade exagerada, desnecessária? Ou a gente vai ser como Esther, que vai chegar no ambiente, vai ler aquela situação, vai pedir conselhos, vai ser humilde em pedir conselhos? Porque ela podia simplesmente se apoiar na beleza dela, porque aqui fala que ela era bonita. Eu já sou bonita, eu vou conseguir tudo que eu quero com a minha belezinha. Esther teve outra estratégia. E acho que a gente tem que seguir esse rumo que Esther nos mostrou. A beleza passa, mas a inteligência, a sabedoria fica. E toda sabedoria vem de Deus. E é com Ele que a gente tem que se apoiar.